Começo exatamente por transmitir os meus votos de boas festas a todos, os que nos ouvem e a todos os conimbricenses, como é evidente. Queria aqui colocar algumas questões, duas das quais, pelo menos, não têm diretamente que ver com o âmbito de intervenção do município, mas que têm a ver com a vida da cidade, com a vida de Coimbra, com os cidadãos de Coimbra. A primeira das questões prende-se com o estacionamento nos hospitais da ULS, Unidade Local de Saúde de Coimbra. Portanto, os trabalhadores dos hospitais da Universidade de Coimbra, do Hospital Pediátrico, do Hospital dos Colões, manifestaram indignação com a forma de acesso aos parques de estacionamento nestas unidades de saúde. Estes trabalhadores vão mesmo realizar, é público, está anunciado pela comunicação social, amanhã, terça-feira, a partir das 14h30, um cordão humano que ligará o Hospital Pediátrico aos hospitais da Universidade de Coimbra para protestar contra a política de estacionamento nas duas unidades de saúde. Se aqui coloco esta questão, realço, é por ser por demais evidente que afeta funcionários, e são milhares, utentes, e são muitos milhares, e a mobilidade de todos os cidadãos em geral, conimbricenses e não só, em todas estas zonas envolventes da nossa cidade. Segundo os sindicatos representativos dos trabalhadores da ULS Coimbra, e são vários âmbitos de atividade, o parqueamento nos hospitais da Universidade de Coimbra há muito que é afetado de forma caótica, aliás, todos nós podemos constatar, verificando-se uma diminuição considerável da disponibilidade de estacionamento para a generalidade dos trabalhadores. Uma hora de estacionamento com este novo modelo custará aos utentes 1,5 €, passando depois a 1,20 € por hora, no máximo 10 € diários. Quanto aos profissionais, terão, tanto quanto é conhecido, por enquanto, acesso gratuito aos 3 parques de estacionamento reservados e um parque misto até ao final do ano, que é daqui a 15 dias. Portanto, quando for implementada a obrigatoriedade de pagamento e considerando os baixos salários de muitos destes trabalhadores, e são de facto baixos para uma parte significativa dos trabalhadores, o custo de parqueamento num quadro de reduzida ou pouca, de facto, ou nenhuma alternativa, pelo menos de momento, para deslocação para o local de trabalho, teme-se que se assuma, de facto, como uma medida em que se paga e bastante para se trabalhar. Acresce, afirmam os sindicatos, com as recentes medidas da OLS para tornar pago o parqueamento automóvel, quer aos utentes que aos trabalhadores, a situação ainda se tornou já, de facto, mais caótica. A ausência de soluções de parqueamento no exterior das unidades de saúde, como todos conhecemos, designadamente junto ao ZUC e junto ao pediátrico, complica ainda mais a situação para funcionários e para utentes, traduzindo-se num aumento de dificuldade, congestionando ainda mais o trânsito automóvel nas proximidades. Enfim, dizem os trabalhadores que os acessos ao Hospital Pediátrico e ao ZUC, unidades com serviço de urgência, não contemplam inclusivamente vias exclusivas para viaturas prioritárias. Portanto, apela-se ao bom senso e, naturalmente, não podemos ficar indiferentes a uma situação que torna extraordinariamente complicada a mobilidade nesta zona da cidade. Uma outra questão que também não tem diretamente a ver com as competências da Câmara Municipal, mas tem tudo a ver com a cidade, com o município de Coimbra e não só, com o país. E tem a ver com centenas de investigadores da Universidade de Coimbra que estão em situação iminente de desemprego, mesmo temporário. Cerca de uma centena de investigadores da Universidade manifestaram-se na passada sexta-feira junto à Porta Férrea, reclamando respostas para combater a precariedade e para evitar o desemprego em que irão cair, ou já caíram hoje mesmo, alguns deles. A Universidade de Coimbra é para investigadores, foi o lema, digamos assim, dessa manifestação, colocada, portanto, pelos manifestantes indignados com a falta de soluções e de estratégias para fazer face à precariedade que os afeta, e afeta cerca de 270 dos seus investigadores, numa situação laboral instável e sem perspectivas de integração. Segundo dados divulgados, no país serão cerca de 3.000 os investigadores em instituições científicas, com contratos precários, contratos a termo com um fim previsto para os próximos anos, que estavam em vigor desde julho deste ano. Destes, é referido também pela própria comunicação social, mais de metade, 1.607 vínculos de cientistas, terminarão até 2026. E deste modo, hoje mesmo, terá aumentado o desemprego na nossa cidade, e neste caso o desemprego de jovens e menos jovens, porque alguns destes
investigadores são precários há 20 e mais anos. Não é? E estamos a falar de investigadores, muitos deles com reconhecido mérito, com prémios internacionais atribuídos. Não é? Portanto, pessoas que são essenciais para o desenvolvimento do país. Não é? De facto, um país, para se desenvolver, necessita dos seus melhores quadros, todos o dizemos, todos concordamos, daquilo que tantas vezes se designa pelo capital humano. Estão aqui em causa, portanto, também estes investigadores que muito têm prestigiado a Universidade de Coimbra, a cidade de Coimbra, além fronteiras. Enfim, está em causa, naturalmente, antes de mais, a situação de cada um destes, mas a opção do próprio desenvolvimento do país, que assim parece desperdiçar todo este conjunto de investigadores. É evidente que esta situação decorre do insuficiente financiamento público na investigação científica, assim como no próprio ensino público em geral, e não pode, portanto, um autarca comunista, e creio que os outros, de uma cidade que se orgulha da sua universidade e justamente das suas instituições de ensino superior, das suas instituições de investigação, deixar de se juntar, de juntar a sua voz a todos estes investigadores em defesa das suas condições laborais justas, condignas, em defesa da investigação, da ciência e da tecnologia e do desenvolvimento. Uma última questão. Decorreu no passado domingo, dia 8, não é o passado, é o antepassado domingo, dia 8, o último Open Day deste ano, do vulgo Canil Gatil Municipal. Em janeiro, retomar-se-á esta prática de realização de um dia em que se convidam os conimbricenses, e não só, a visitar o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Coimbra, onde poderão adotar, recorda-se, mais uma vez, e é importante fazê-lo muitas vezes, onde se poderão adotar cães e gatos devidamente parasitados, vacinados, identificados eletronicamente, registados e esterilizados, sendo ainda realizada a emissão do respectivo boletim sanitário a custo zero para o adotante. Pronto, esta medida tem claramente vindo a mitigar a sobrelotação constante das instalações do Canil Gatil e, ao mesmo tempo, permite que mais famílias adotem um animal a precisar de uma nova casa. Este Open Day decorreu no início do mês, uma vez que, devido à proximidade de Natal, não queremos, exatamente nesta altura, promover adoções que possam ser adoções por impulso, muitas vezes acontecem na época natalícia, como quem leva uma prenda para casa para os meninos, semelhante muitas vezes, e peço desculpa pela clareza, semelhante muitas vezes ao boneco que se compra, ou o instrumento eletrónico, e que muitas vezes, uns dias depois, fica esquecido. E, portanto, para incentivar uma adoção consciente, naturalmente retomar-se-á mais à frente a realização destes dias abertos do Canil Municipal, mas fica agora e para sempre este apelo à adoção de animais. Muito obrigado.